Sabe por que que o filho pródigo teve perdão? Porque logo no início, o próprio William Hendricks, no capítulo 15 de Lucas, no seu comentário exaustivo, exegético, ele diz que o filho pródigo representa o homem caído no pecado e não um salvo pecador. E o que Hebreus está tratando não é de um homem caído no pecado, são de pessoas que uma vez foram salvas, vieram do judaísmo. Nós devemos analisar a epístola aos Hebreus à luz do contexto. Pessoas que pertenciam ao judaísmo e dependiam da lei para poderem serem salvos, mas ouvindo a palavra de Cristo, foram salvas. E depois, por pressão, estavam voltando. Alguns negaram a Cristo deliberadamente e outros estavam prestes a negar. E a carta aos Hebreus é para trazer advertência. Diga-se de passagem, nós temos 6 advertências do perigo da queda na epístola aos Hebreus. Agora, só para nós trabalharmos um pouquinho, espero que dê tempo, o contexto histórico nós já apresentamos. Aqueles que uma vez foram iluminados. Em primeiro lugar, esta expressão, uma vez, ela vem do grego rapax. E rapax significa de uma vez por todas. O que? Foram iluminados. Agora, o que significa ser iluminados? A palavra grega vem de fotistentas, emitir luz ou brilhar. Faz referência àquela operação do Espírito Santo, pela qual os homens são despertados para a consciência do pecado e a necessidade da salvação. Segundo ponto que ele diz, provaram o dom celestial. Primeiro, eles foram iluminados, que é a primeira coisa que acontece na vida do pecador, ele é iluminado, e é uma iluminação que é oferecida a todos. Segundo, provaram o dom celestial, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus. O verbo provaram, que é geusamenos, provaram não no sentido de apenas experimentar. Veja que Hebreus 2:9 diz que Cristo provou a morte por nós. Ele não apenas experimentou, ele morreu verdadeiramente, de fato, por nós. Terceiro ponto, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. E quarto, isso significa o quê? A consciência da comunhão em uma existência mais vasta, a habitação do Espírito. Outros sim, provaram a boa palavra de Deus, ou seja, desfrutaram da plenitude da vida nova e abundante, e os poderes do mundo vindouro, a vida eterna, numa visão escatológica. Particípios, fotistentas foram iluminados, geusamenos provaram, e genetentas se tornaram participantes, estão no aoristo, no passado. Que a ação foi concluída, essas pessoas foram salvas. Ele diz que é impossível que as pessoas que tiveram essas experiências e caíram sejam novamente renovadas para o arrependimento, porque seria necessário que Cristo morresse por elas novamente. Pena que não vai dar tempo, mas eu trouxe aqui a Epístola aos Hebreus, comentada por Simon Kistemaker, só esse textinho, esse pedacinho, e vou concluir. Você vai ganhar mais 30 segundos. Para pesontas, este composto no auriço do particípio ativo ocorre uma vez no Novo Testamento e aparece na tradução da Septuaginta. É um sinônimo do verbo apostatar. Então, apostatou-se nesse sentido deliberadamente, não tem salvação. E o outro, anakeinitzen. O tempo presente é usado não o auristo nesse infinitivo ativo para expressar a ideia progressiva do verbo. Ele é introduzido pelo adjetivo adinaton e significa a impossibilidade de renovar o pecador caído. O verbo ocorre na literatura cristã em conexão com a regeneração e o batismo. Então eu tenho mais um calvinista aqui, e diga-se de passagem, muito bom, que está dizendo que as pessoas que deliberadamente se apostatam depois de serem iluminados, ou seja, não tem salvação de novo. Veja bem, e ter essa experiência toda deliberada, não, é o que eu falei, não há como ser recuperado. Não é o irmãozinho que cometeu uma fraqueza.